Revista Espírita. Segundo ano, 1859. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Julho de 1859. Resposta à réplica do Sr. Abad Chesnel, em L'Univers. O jornal L'Univers inseriu, em seu número do dia 28 de maio último, a resposta que demos ao artigo do Sr. Abad Chesnel sobre o Espiritismo, e fê-la seguir de uma réplica deste último. Esse segundo artigo, reproduzindo todos os argumentos do primeiro, menos a urbanidade das formas a qual todo o mundo estava pronto a render justiça, não poderíamos respondê-la senão repetindo o que já dissemos, o que nos parece completamente inútil. O Sr. Abad Chesnel se esforça sempre por provar que o Espiritismo deve ser e não pode ser senão uma religião nova, porque dele decorre uma filosofia, e que se ocupa da constituição física e moral dos mundos. Nessa conta, todas as filosofias seriam religiões. Ora, como os sistemas são muitos e todos têm partidários mais ou menos numerosos, estreitaria singularmente o círculo do catolicismo. Não sabemos até que ponto é imprudente e perigoso emitir uma tal doutrina, porque é proclamar uma cisão que não existe, ao menos dar-lhe a ideia. Vede um pouco a que consequências chegareis. Quando a ciência veio contestar o sentido do texto bíblico dos 6 dias da criação, criou-se-lhe o anátema, disse-se que era atacar a religião. Hoje, quando os fatos deram razão à ciência, quando não há mais meios de contestá-lo senão negando a luz, a Igreja se pôs de acordo com a ciência. Suponhamos que então se dissesse que essa teoria científica era uma religião nova, uma seita, que ela apareceu em contradição com os livros sacros, que ela derrubava uma interpretação dada há séculos, disso resultaria que não se poderia ser católico e adotar essas ideias novas. Pensai, pois, a que se reduziria o número dos católicos, se fossem suprimidos todos aqueles que não creem que Deus fez a terra em 6 vezes 24 horas. Ocorre o mesmo com o Espiritismo, se o olhais como uma religião nova, é porque aos vossos olhos ele não é católico. Ora, segui bem o meu raciocínio, de duas coisas uma, ou é uma realidade, ou é uma utopia. Se for uma utopia, não há com que preocupar-se com ele, porque cairá por si mesmo. Se for uma realidade, todos os raios não impedi-lo-ão de sê-lo, tanto quanto não impediram outrora a terra de girar. Se há verdadeiramente um mundo invisível que nos cerca, se pode comunicar com esse mundo e dele obter notícias sobre o estado daqueles que o habitam, e todo o espiritismo está aí dentro, logo isso parecerá tão natural quanto ver o sol em pleno meio-dia ou encontrar milhares de seres vivos invisíveis em uma límpida gota d'água. Essa crença se tornará tão vulgar, que vós mesmos sereis forçados em vos render à evidência. Se, aos vossos olhos, essa crença é uma religião nova, ela está fora do catolicismo, porque não pode ser, ao mesmo tempo, a religião católica e uma religião nova. Se, pela força das coisas e da evidência, ela se tornar geral, e não poderá ser de outro modo se for uma das leis da natureza, do vosso ponto de vista não haverá mais católicos, e vós mesmos não sereis mais católicos, porque sereis forçados a fazê-lo como todo o mundo. Eis, Sr. Abade, o terreno sobre o qual nos arrasta a vossa doutrina, e ela é tão absoluta que me agraciais já com o título de grande sacerdote dessa religião, honra da qual, verdadeiramente, pouco desconfiava. Mas ides mais longe, segundo vós, todos os médiuns são os sacerdotes dessa religião. Aqui vos detenho em nome da lógica. Até o presente, pareceu-me que as funções sacerdotais eram facultativas, que não se era sacerdote senão por um ato de própria vontade, que se não era, apesar dela e em virtude de uma faculdade natural.
Ora, a faculdade dos médiuns é uma faculdade natural que se prende à organização, como a faculdade sonambúlica, que não requer nem sexo, nem idade, nem instrução, uma vez que é encontrada nas crianças, nas mulheres e nos velhos, entre os sábios como entre os ignorantes. Compreender-se-ia que moços e jovens fossem sacerdotes e sacerdotisas sem o querer e sem o saber. Em verdade, Sr. Abade, é abusar do direito de interpretar as palavras. O Espiritismo, como eu disse, está fora de todas as crenças dogmáticas, com as quais não se preocupa, não o consideramos senão como uma ciência filosófica, que nos explica uma multidão de coisas que não compreendemos, e, por isso mesmo, em lugar de abafar em nós as ideias religiosas, como certas filosofias, fala-as nascer naqueles em que elas não existem, mas se quereis, por toda a força, elevá-lo à categoria de uma religião. Vós mesmos o empurrais para um caminho novo. É o que compreendem perfeitamente muitos eclesiásticos que, longe de produzir o cisma, se esforçam em conciliar as coisas. Em virtude desse raciocínio, se as manifestações do mundo invisível ocorrem, isso não pode ser senão pela vontade de Deus, e não podemos ir contra a sua vontade, a menos que digamos que, no mundo, qualquer coisa pode ocorrer sem a sua permissão, o que seria uma impiedade. Se tivesse a honra de ser sacerdote, disso me serviria em favor da religião, faria dela uma arma contra a incredulidade, e diria aos materialistas e aos ateus: pedis prova. Essas provas, eis-las aqui, é Deus que as envia.